Queridos e queridas, vamos começar a tiragem semanal, mas antes eu vou dar um recadinho para vocês. Vou colocar esse recado na frente de todos os vídeos da semana, então você pula se você for assistir mais de um vídeo, tá bom? Vou falar para vocês que eu vou reativar o meu clube de membros, tá? Ele existe, mas eu não estava publicando nada e eu vou começar a fazer tiragens exclusivas para membros. Então, não é aquela coisa de prioridade para membros. Não é que eu vou colocar uma tiragem lá que depois vai ser liberada. Não, vai ser tiragens que vão ficar exclusivamente para quem for membro. Então, só quem for membro vai assistir. Vou fazer tiragens com o baralho cigano, tá? Que foi uma orientação de um Exu lá do meu terreiro. Ele falou que eu preciso, porque eu tenho uma linha de cigano. Tá, então, só que eu não faço aqui normalmente porque eu me dou melhor com tarô, pelo menos por enquanto. Então, eu vou fazer essas tiragens de amor e relacionamento com o baralho cigano. Vai ser a nossa conexão cigana lá para os membros, tá bom? O clube de membros tá baratinho, tá? Eu acho que é R$ 7,99 e lá você vai conseguir, então, assistir. Eu vou publicar 3 vídeos por semana. Por enquanto, na energia dos membros, eu não vou separar por signos, porque eu sei que vai começar devagar, vai ter pouca gente, provavelmente eu vou publicar os primeiros lá para quase ninguém, né? Mas vou publicar lá. Então, se você tiver interesse, o baralho cigano é bem diferente, a energia é muito mais direto, né? Então, são vídeos mais curtos, mas são vídeos muito legais, tá? Que mostram aí então a energia do amor e do relacionamento para vocês semanalmente, tá? Vocês vão ter 3 vídeos para ver qual que ressoa aí com o teu momento, tá certo? Então eu convido vocês a participarem, a me ajudarem também a contribuir com o meu trabalho, porque eu sou exclusivamente taróloga e cartomante, né, gente? Eu só trabalho com isso, então eu tô aqui dedicando meu tempo para entregar o melhor para vocês, tá bom? E é sobre isso, tá? O meu recado. Espero vocês lá e vamos que vamos. Aqui, ó, aqui no nosso canal nada muda, tá? Fica tudo igual. Talvez eu mude os horários. Estou reformulando aí os horários não, os dias que eu publico cada vídeo. Talvez eu mude isso um pouquinho mais pra frente, mas nada muda. Temos tiragens semanais e tiragem bônus do mesmo jeito, tá certo? É isso, gente. Até lá. Olá, signo de Escorpião. Vamos fazer a sua tiragem dos próximos dias de junho. Vamos ver o que te espera. Lembrando que eu faço aqui sempre uma leitura coletiva, intuitiva, então ela pode ou não ressoar com você. Não serve para todo mundo, tá, gente? Então, pega só o que te servir. Ela também vai poder estar espelhada na energia de algum próximo, alguém que você lida ou que você pensa muito. Então, fique à vontade para inverter os papéis, se você achar que eu estou falando de outra pessoa, tá certo? Vamos lá, vamos pegar sua energia, signo de Escorpião, os próximos dias de junho, signo de Escorpião, junho, que temos para Escorpião, energia. Olha lá, 10 de ouros. Vamos entender aqui o contexto. 4 de espadas, o sol e rei de espadas. Bom, 10 de ouros é uma carta de prosperidade, é uma carta de harmonia familiar, é uma carta de estabilidade, de concretização, né? É uma carta onde você chega no final de uma jornada ali, onde você conquista as coisas que você desejou, que você trabalhou para conquistar, tá? A gente vê aqui, contextualizando essa carta, uma reflexão ou um momento de descanso, uma clareza sobre uma situação e a carta do Rei de Espadas que também fala de clareza mental e também fala de decisões estratégicas e racionais. Então você vê que essas 3 cartas que elas têm em comum é a clareza, a busca por clareza. A reflexão nada mais é do que buscar clareza, né? Descansar a cabeça, para dar de cabeça fresca para pensar direito. O sol é você iluminar a sua mente para as coisas ficarem claras, você pensar direito também. E o rei de espadas é você ter essa clareza mental para conseguir tomar decisões. Então a gente vê aqui que o tarot está mostrando que esses próximos dias você vai buscar ou vai ter uma clareza muito grande para tomar decisões que têm referência ou à sua família ou ao seu patrimônio, algo nesse sentido, tá? Pode ser em outro sentido, emocional, algo assim? Pode, mas a gente vai ter que ver nas outras cartas se vai por aí ou não, tá bom? Mas você vai estar numa energia muito assim, de estar muito bem mentalmente, sem, sabe, com a cabeça muito boa para tomar decisões referentes à sua família ou ao seu dinheiro, tá bom? Vamos lá. E boas decisões, né? Porque nós temos o 10 de ouros ali.
Vamos ver os desafios da semana para os escorpianos aqui. Desafios da semana. Olha lá, temperança é o seu desafio, vamos entender. 8 de ouros, pajem de ouros e 4 de paus. Cartas muito bonitas também, tá? Temperança fala de harmonia, fala de equilíbrio, né? Fala de paz, de tranquilidade. E temos cartas aqui, olha, essa carta fala de trabalho e essa carta fala de investir tempo, energia em algo que você está botando ali sua atenção, tá? Que é o pajem, e a carta do 8 de ouros é o trabalho, o esforço, a dedicação, tá? Então a gente está vendo, talvez, que o seu desafio você vai estar com a mente muito boa, muito clara para tomar decisões referentes ao seu dinheiro, mas talvez você precise de um pouco de harmonia e equilíbrio, né, no que diz respeito a essas questões de trabalho. Talvez você esteja trabalhando demais, focado demais nisso, tá? Porque a outra carta que vem aqui, a gente está mostrando um equilíbrio entre duas coisas, né? Então a gente está falando entre trabalho e entre talvez as pessoas que te cercam, porque essa carta fala de lar, né? Então pode falar tanto do casal, da união, né? Então a gente está falando de um casal, como da família em geral, tá? Ou das pessoas que te cercam, que te apoiam. Então existe aqui um pedido ali de equilíbrio e harmonia. Então pode ser que você esteja realmente num momento muito bom, mas também pode ser que você esteja dando a completa atenção para isso e deixando de lado outras coisas. Não está parecendo que é um problema, não apareceu exatamente isso como um problema, mas está te pedindo um equilíbrio, né? Se está te pedindo um equilíbrio, é que pode não ser um problema, mas pode virar um problema, tá? Então vamos ver um pouquinho mais aqui. Vamos pegar aqui as melhores atitudes. Melhores atitudes, signo de escorpião. Olha lá, 3 de paus, sua melhor atitude, né? Olhar para novos horizontes, olhar para o futuro. O imperador, a estrela e os 5 de copas. Então, assim, a sua melhor atitude realmente é olhar para o seu futuro, né? Se preparar para novos caminhos, continuar com essa visão a longo prazo que você está tendo aqui, que parece que realmente você está construindo um patrimônio, trabalhando, talvez montando um negócio, né? Planejando um empreendimento, né? Ou empreender em alguma coisa, está se dedicando muito a isso. E realmente você precisa continuar, tá? Você tem que fazer isso. Mas você precisa também fazer aquele equilíbrio do desafio, por quê, né? Porque existe aqui e eu entendo como um risco de arrependimento, tá? Um arrependimento muito referente a essa coisa do não dei atenção também para outras coisas que eu deveria ter dado atenção, né? Porque o 5 de copas é a perda emocional, né? A estrela é a fé no futuro, é o otimismo, mas também é o sonho e também é a cura. E o imperador é a firmeza, né? Então a gente vê aqui, olha, continua olhando para o futuro com firmeza, com essa determinação que você já está tendo. Isso aqui tá certo, você não está errado em fazer isso, tá? Mas procura aquele equilíbrio para que você tenha também a estrela vem muito como essa coisa do apaziguar, né? Daquela coisa do. Ai, como é que eu posso. Que palavra que eu posso usar, gente? Não é amenizar, assim, é uma carta de cura e aqui tem uma carta de dor, querendo ou não, de perda, tá? Então, a gente tá falando sobre amenizar um possível arrependimento, sabe? Evitar quase, tá? É porque não é exatamente evitar que a gente fala da estrela, mas é quase sobre isso, é sobre evitar uma perda, um arrependimento, uma mágoa, uma dor que pode estar no seu futuro também, tá? Então, você precisa alcançar essa harmonia que é o seu desafio, porque parece realmente que você não está olhando para esse equilíbrio, você está olhando para o trabalho. Então, seu desafio é alcançar isso, tá? Esse equilíbrio para que você não se arrependa depois. Então, você continua trabalhando do jeito que você está trabalhando, focado, mas você precisa daquele equilíbrio para que você não tenha um arrependimento depois, tá? Vamos ver aqui um conselho. Conselho. Olha aqui, 6 de copas. 6 de copas é uma carta que fala muito de passado, de saudade, mas também fala de infância, tá? Ó, torre, força e 7 de espadas.
Gente, eu tô entendendo muito aqui que eu tô falando com o pessoal de Escorpião que já tem família, que já tem filhos e que tá realmente construindo patrimônio, que tá construindo, sabe, tá juntando dinheiro, talvez comprando uma casa, algo assim, estruturando a família, tá? Porque aqui me pareceu muito assim, olha, encontra esse equilíbrio para não se arrepender depois, porque tem alguma coisa assim de perder a infância dos filhos, tá? Porque essa carta também fala de infância, tá? Aí tem uma infância aqui, e aí tem uma torre, né? Como quem fala assim, pô, a infância acabou, sabe? Tipo, destruiu a infância, né? Aí tem essa carta aqui que é de evasão, né? Porque o Sete de Espadas, ele fala muito de não assumir responsabilidades, de evasão. Fala de mentiras, de golpes, de enganos, fala disso também, mas fala de autossabotagem, de evasão, de não assumir responsabilidade, sabe? E aí tem a força, que é a inteligência emocional, né? Então é quase como ele pedindo assim, olha, você tem que ter inteligência emocional para não fugir das responsabilidades que você tem com seus filhos, talvez, para que não aconteça um rompimento, sabe? Para você é, é, ter uma coisa, enfim, uma questão pessoal aí, eu não vou entrar em detalhes, mas uma coisa que eu falava no passado em relação ao meu filho e ao pai dele, né? Que eu falava assim, olha, você vai perder o laço, sabe? Você vai perder o laço com seu filho, né? Então é sobre perder o laço. É sobre você estar tão olhando para outras coisas que você vai acabar perdendo o laço com seu filho, porque ele está no momento da infância dele. Importante que você esteja presente, sabe? Então é quase como se você tivesse, não vou falar que de forma consciente ou proposital, tá? Mas a situação tá quase como fazendo, como se você estivesse fugindo de conviver numa fase importante dele, né? Então você tem que ter inteligência emocional para não romper com isso, não destruir esse laço, tá? Então é sobre isso, tá? Então eu acho que eu tô falando muito com essas pessoas que já têm uma família estruturada, tá? E que estão ali focada sabe aquela história de vou fazer o melhor para minha família e vou trabalhar, 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 trabalhar para ter. Então, assim, cuidado, porque a convivência, a presença é muito importante, tá? Então tem isso também, tá certo? Vamos pegar aqui mais detalhes. Vamos ver o que temos mais para escorpião aqui. Olha, a morte. Eita, meu filho tá em casa com a sobrinha, eles estão fazendo um auê. Mas se vocês estiverem ouvindo aí, não liguem não, tá? Olha só as cartas que saíram aqui com detalhes, né? Primeiro que a gente tem aqui central, a gente tem o Três de Copas, né? O Três de Copas é uma carta de celebração, de encontros, né? De leveza, tá? E olha só, aqui a gente tem um enforcado com sete de paus, mostrando que talvez você esteja eu vou usar a palavra preso, mas já já eu acho que eu encontro uma palavra melhor. Preso numa situação, não é exatamente preso, mas se sacrificando, é isso que eu queria falar. Porque o pendurado, ele fala de sacrifício também, tá? Você esteja se sacrificando e você esteja até numa posição meio defensiva, do tipo assim, se alguém te cobra, você fala, não, mas eu preciso. Como assim? Eu tô fazendo isso por nós, sabe aquela história assim? Então é quase que uma posição defensiva dessa coisa do estou me sacrificando por nós, tá? Enquanto que aqui está mostrando que precisa haver uma transformação dessa situação, porque é uma situação que já está gerando um problema. Lembra que eu falei? Não parece que tem um problema, mas parece que pode virar? Aqui, ó. Se não houver uma finalização, ou seja, se não houver um equilíbrio, ou seja, uma finalização dessa coisa de só pensar nisso, tá? Uma transformação dessa situação. Finalização não, transformação dessa situação, a coisa vai descambar para virar um problema, porque o nove de espadas é problema, gente. Nove de espadas é problema conjugal, é problema de insônia, é problema de ansiedade, de preocupação, de remoer pensamentos, de angústia. Não é legal, tá? Então você tá precisando, ó, levar as coisas mais leves, tá? Tá muito focado ali no negócio de fazer a coisa acontecer, né?
a vida acontecer no sentido material e esquecendo um pouquinho das relações, tá? Então, é sobre isso a sua tiragem, tá bom? É bem específico para um grupo de pessoas, tá? A gente vai tirar um conselho, uma mensagem aqui para você. Vamos lá, mensagem para signo de Escorpião. Mensagem para o signo de Escorpião. Mensagem para o signo de Escorpião. Vamos ver. Assuma a sacerdotisa, desfrute do poder místico. Eu acho que não vai casar muito, mas enfim. As outras ficaram tão bonitinhas, as outras tiragens. Casou direitinho. Mas essa aqui eu acho que não vai casar, não. Vamos ver. Assuma a sacerdotisa. Eu sou um sacerdote, eu sou uma sacerdotisa. Você é um místico com a capacidade de se conectar com energias que vão além dos sentidos humanos. Dentro de você está uma força mágica que é dirigida por sua vontade. Existe uma oportunidade para ascender neste momento, mas isso requer dedicação e disciplina. É isso, né, que você já está fazendo. Você está sendo orientado a observar aquilo que está se empenhando ou a situação diante de si. Calma aí, gente, eu vou ler de novo que eu estou sem óculos. Você está sendo orientado a observar aquilo que está se empenhando ou a situação diante de si e determinar onde estão suas prioridades. Então, tá casando sim, a gente tá falando sobre isso. Você tá dando prioridade a uma coisa que você está se empenhando demais, né? Então, você está dando prioridade, mas tem uma situação diante de você e ela tá falando para você olhar para a situação diante de você e determinar o que é a tua prioridade, tá? Se não for capaz de descobrir isso, deve usar sua intuição e discernimento para se concentrar no que fará, no que o fará chegar mais perto de seu objetivo e da felicidade de todos os envolvidos. Quando esta carta chegar, também é importante que examine sua intuição, pois ela lhe dará orientações que são importantes para o seu crescimento. Então você vê, ela fala assim, ó, se você não for capaz de descobrir qual é a sua prioridade, você tem que encontrar na sua intuição o discernimento para entender o que vai fazer você chegar mais perto do seu objetivo e da felicidade de todos os envolvidos. Então é sobre isso que a gente está falando, sobre o equilíbrio. Porque não é só sobre o dinheiro, o trabalho, o patrimônio. É sobre a felicidade de todos os envolvidos. A gente já viu, vai dar problema isso aqui, se você ficar focado só nisso, tá? Então, casou sim, tá? A sua mensagem foi bem legal, inclusive. Espero que tenha feito sentido para vocês, tá? Pensem bem sobre tudo isso. Por favor, comentem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha, uma hypada para me ajudar. Agora vocês já sabem, também tem o clube de membros, né? Se vocês tiverem interesse, eu vou ficar bem feliz em receber vocês, tá bom? Se quiserem uma tiragem individual, o link tá na descrição desse vídeo. É só clicar que vocês caem no meu WhatsApp e a gente conversa. E é isso, gente. Até a próxima tiragem.